Bom dia, que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa segunda-feira, mais uma semana que começa e nós temos a oportunidade de entregar ela nas mãos do nosso Pai, que Ele seja o centro da nossa vida e que cada decisão ela esteja pautada nos princípios que a Palavra de Deus nos ensina e que nós possamos receber hoje com o coração aberto essa direção de Deus nesse devocional que é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo que estão passando por momentos difíceis, momentos de muita luta, de muita aflição, e hoje Deus tem uma palavra especial para acalmar o seu coração e para te mostrar que mesmo quando para nós, que somos falhos, que somos seres humanos, que temos uma visão limitada, quando para nós parece que é o fim da linha e não tem mais solução, Deus ele tem uma saída. Ele abre um novo caminho. Nunca nada é impossível para o nosso Deus. E o devocional fala: quando não há saída, Deus cria um caminho. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e, claro, quiser, você também pode curtir esse vídeo e assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas também, assim como eu tenho fé que nós vamos ser edificados e abençoados agora. E antes de iniciar também eu quero que você escreva aí nos comentários a nossa frase, a nossa declaração do dia. Essa declaração, quando a gente escreve, a gente dá mais força, a gente visualiza e que diz: eu confio no Deus que cria caminhos impossíveis. Vou repetir para você escrever aí. Eu confio no Deus que cria caminhos impossíveis. Amém? E o versículo está lá em Isaías 43:16, que diz: assim diz o Senhor, que faz um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Há momentos na caminhada cristã em que não conseguimos enxergar absolutamente nenhuma saída. Não há uma direção clara, os recursos já estão escassos e os sentimentos dentro de nós gritam que acabou, que não tem mais jeito. Mas é justamente nesses momentos que Deus mais gosta de agir. Porque Ele é um Deus que não depende da lógica, recursos ou favor humano. Ele é o Deus que cria um caminho onde nunca houve um. Como o Mar Vermelho, o fim da linha ou o início de um milagre? O povo de Israel estava sendo perseguido pelo faraó depois de ser liberto da escravidão no Egito. Eles estavam alegres por finalmente caminharem para a terra prometida, mas, de repente, se viram diante de um impasse. Um mar à frente e os inimigos atrás. Não havia saída lógica, humana ou racional. A Bíblia diz que eles clamaram, murmuraram, desesperaram, como muitos de nós fazemos quando tudo se fecha e parece o fim. Mas Deus falou com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Está lá em Êxodo 14:15. Marchar para dentro do mar? Sim, porque quando Deus manda avançar, é porque Ele já preparou o milagre, mesmo que os nossos olhos ainda não consigam ver. E o mar se abriu. As águas se dividiram como paredes e o povo passou a seco. O que era impossível se tornou caminho. O que era o fim se tornou começo. O que era ameaça se tornou livramento. Quantas vezes você se viu cercado por contas, por dívidas, diagnósticos, portas fechadas, mas Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele precisa apenas de fé e obediência. O que parece mar pode se tornar uma estrada. E o maná no deserto, Deus ainda sustenta, mesmo quando o recurso humano falha. Depois que o povo passou pelo mar, o deserto trouxe outra realidade, a fome,
E no deserto não tem supermercado, fazenda, hortaliça, nada. Só areia e calor escaldante. E é aí que vemos mais uma vez a fidelidade de Deus. Ele fez maná cair do céu. Todos os dias, Deus sustentava com um pão que eles nunca tinham visto antes. O milagre não era só o alimento, mas a constância do cuidado divino. Talvez hoje você não veja de onde virá a sua provisão. Perdeu o emprego, um projeto faliu, uma fonte secou. Mas o mesmo Deus que faz pão cair do céu pode abrir novas portas de provisão, enviar ajuda de onde você menos espera, usar pessoas improváveis para te abençoar. Deus não depende de fontes humanas, Ele é a própria fonte. Mais adiante no deserto, o povo teve sede, e novamente Deus respondeu de forma improvável. Ele mandou Moisés tocar a rocha, e dela saiu água. Uma rocha, lugar seco, duro, sem vida. E mesmo assim, Deus fez brotar água. Você pode estar em uma estação da sua vida em que tudo parece árido. Emoções secas, casamento desgastado, vontade de desistir. Mas até do lugar mais improvável, Deus pode extrair vida nova. Onde os outros veem fim, Deus vê o reinício. A viúva e o azeite, um pouco se torna muito nas mãos de Deus. Em 2 Reis 4, uma viúva estava endividada e prestes a perder seus filhos como escravos. Tudo o que ela tinha era um restinho de azeite. Mas quando entregou a Deus o que ela tinha, o azeite se multiplicou. O milagre não veio quando ela tinha muito, mas quando ela colocou o pouco em obediência. Você sente que tem pouco dinheiro, pouca força, pouca fé? Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração disponível. O milagre começa quando você coloca o que você tem nas mãos dele. E Lázaro, até o que parece morto pode viver de novo. Em João 11, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus poderia ter chegado antes, mas ele deliberadamente demorou, porque o milagre não seria apenas cura, seria ressurreição. Ele queria mostrar que até o que está cheirando mal, sem esperança, pode viver novamente pela sua palavra. Você acha que tem uma área da sua vida morta? Relacionamento, projeto, sonho, ministério? Deus é especialista em ressuscitar destinos. Quando ele chega, a morte não tem a última palavra. E Paulo e Silas, na prisão, injustamente acorrentados, espancados, Paulo e Silas escolheram louvar. E foi no meio da noite, entre correntes e dores, que Deus enviou um terremoto e as portas da prisão se abriram. O louvor libertou não só eles, mas todos os que estavam presos. Você está em uma situação emocional, preso em uma situação emocional, espiritual, cansado de lutar? Escolha então adorar, porque a adoração pode liberar poder. E ela muda o ambiente e move o céu. E por que Deus permite que nós cheguemos ao fim da linha, ou que parece fim da linha? Porque se tudo estiver sob o nosso controle, não precisamos de fé. Se tivermos todos os recursos, nós não veremos a glória dele. Deus nos leva ao fundo do poço às vezes, não para nos destruir, mas para nos esvaziar da autossuficiência, para que a gente entenda que não é a força do nosso braço, não é a sabedoria humana, não é nos contatos ou estratégias, é no Senhor. Em 2 Coríntios 4:7 diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quando ele realiza, ninguém pode dizer que foi coincidência ou mérito humano. É evidente que foi Deus. Quando você não tem mais forças para continuar
e de repente recebe uma palavra que renova tudo. Quando a dívida te sufoca e um valor inesperado entra. Quando você ora anos por alguém da família e de repente ele se rende a Jesus. Quando você pensa que perdeu tudo e Deus te dá algo ainda melhor. Esses são os mares que ele abre hoje. Os manás que ele ainda derrama. As prisões que ele ainda estremece. Porque o Deus de ontem é o mesmo hoje e sempre. E ele continua agindo. Amém, amém e amém. Quanto poder nessa palavra, e eu tenho certeza que ela tocou o coração de muitos de nós, que naquele momento de parecer que não tem mais solução, que a gente possa lembrar que Deus sempre abre um novo caminho, e Ele permite que isso aconteça na nossa vida, para que nós possamos entender que nunca foi e nunca é pela força do nosso braço. É tudo para a glória do nosso Deus. É tudo por Ele e tudo para Ele. Amém? Vamos orar então, repita junto comigo essa oração. Senhor meu Deus e meu amado e querido Pai. Ó Senhor, eu reconheço que eu não tenho saída. Eu estou, Pai, cercado, limitada, fraca, esgotada, mas é nesse lugar de vulnerabilidade que a Tua força se aperfeiçoa, Pai. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo nada. Me ensina a esperar, Pai, mesmo quando tudo parece atrasado. Me ensina a crer, Senhor, mesmo quando tudo parece morto. Tu és o Deus que abre caminhos onde não existe mais estrada, Pai. Eu entrego a minha situação em Tuas mãos. Não quero mais confiar no meu braço, não quero confiar na minha lógica. E não quero confiar também, Pai, na minha pressa. Eu quero confiar e eu confio somente em Ti. Age, Senhor, age na minha vida, age na vida de cada um aqui. Mesmo quando parece não ter mais solução, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que Teu plano, Teus sonhos para nós são muito maiores que os nossos. Se nós não entendemos agora, nós vamos entender que tudo que o Senhor faz é para nos trazer um futuro e uma vida plena na Tua presença. É o que nós te pedimos e nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Antes de sair desse vídeo, se você puder também enviar para alguém que precisa dessa mensagem agora, que você sentir no coração que também precisa ser fortalecido com essa palavra. Deixa Deus te usar. Você vai ser ainda mais abençoado por isso. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.